Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Meu nome é Ana, para quem não me conhece, Ana Santos. Eu faço parte do projeto ID há 4 anos e chegamos em junho, chegamos em mais um Pensando Fora da Caixa. E é um privilégio poder estar aqui para nós possamos aprender e refletir a respeito da palavra do Senhor. E aí eu queria começar esse momento orando, né, para que o Senhor esteja à frente mais uma vez. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo. Senhor, eu peço que o Senhor esteja em cada lar, que o Senhor esteja com cada família. Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração para entender a sua palavra, para aprender, Senhor, e para colocar em prática. Eu peço que o Senhor, Pai, lance fora todas as distrações e que nos faça, Pai, compreender os tesouros que a sua palavra traz e que nós possamos a cada dia colocar na sua palavra em prática. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje o nosso tema é a respeito de servir, né? Servir ao Senhor, servir ao nosso próximo. E eu espero que nós possamos hoje juntos aprender e crescer, né? Sempre com a direção do Senhor. E o que significa a palavra servir, né? O que significa essa palavrinha pequena e tanto que ela representa. Então, servir significa se colocar à disposição de alguém, né? Significa doação, significa abrir mão de alguma coisa em benefício de outro, significa realmente nos colocar totalmente a serviço de alguma coisa ou de alguém. Esse é o significado da palavra servir. E quando nós pensamos, né, um pouco a respeito dessas características da palavra servir, né, doação, disposição, abrir mão, né, de alguma coisa nossa pelo outro, eu não sei vocês, mas vem uma pessoa muito forte no meu coração. Vem algumas outras, né, da nossa convivência, mas o único exemplo que eu consigo pensar, né, de servo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eu queria abrir nessa noite a palavra com vocês em Filipenses 2, do 5 ao 11. Amém? Peço que, né, quem estiver com a Bíblia aí, vamos ler a palavra do Senhor. E em Filipenses diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus por essa palavra. É uma palavra que sempre fala muito forte ao meu coração, né? É uma palavra que nós conhecemos a respeito do Senhor Jesus, né? Que é o Senhor, é o nosso Deus. Conta como ele se humilhou, como ele aniquilou-se, assumiu a forma de homem, né? Que foi obediente até a morte de cruz. E depois conta o final da história, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então conta um pouco do início, do meio e do final dessa história, que é todos rendidos aos pés de Jesus. Mas o que nós temos aqui, né, é
também a palavra que diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E o que me chamou a atenção aqui foi essa palavra, tomando a forma de servo. O próprio Senhor Jesus assumindo a forma de servo. Então, quando eu penso em servir, ele é o nosso maior exemplo, né? É ele quem assumiu essa forma de servo. Inclusive, a palavra em Mateus 10:45 também declara, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? Não tem maior exemplo do que esse do nosso Senhor. Então, é com ele que nós vamos refletir um pouquinho, vamos aprender, né, a seguir esse exemplo. E o que nós podemos aprender, né, com Jesus através dessa palavra, enfim, de toda a palavra? Que a nossa primeira prioridade, o nosso primeiro mandamento deve ser servir a Deus, não a homens, né? Então, a nossa prioridade, o nosso maior desejo, e a própria palavra declara que é o primeiro mandamento, é servir o nosso Senhor, né? Nos colocar por inteiro à disposição do Senhor, nos entregar a Deus de tal forma que seremos os seus servos, né? Então, é a primeira coisa que eu consigo pensar e aprender com o Senhor Jesus, é ser obediente até a morte, né? É como a palavra declara que o Senhor foi obediente até a morte, então que Ele nos ensine também a ser, né? Obedientes ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Pai, né? Então que Ele nos ensine isso a cada dia. E a segunda coisa, também o que é como a palavra declara o segundo mandamento, é amar o nosso irmão como nós, né? Como nós nos amamos, né? Ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. E então esse é o nosso segundo mandamento, é a segunda coisa que nós podemos aprender através da vida de Jesus. E por que isso? Porque o Senhor Jesus, né, no momento da sua morte, lá na cruz, ele declara: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, ele estava sendo obediente a Deus, mas ele foi crucificado, né, ele foi colocado lá por amor a nós. Ele foi colocado lá para levar os nossos pecados. E ainda assim, ele pede que o Pai nos perdoe por ter colocado lá, né? Por ele ter sido crucificado. Então, que amor enorme o Senhor Jesus tinha, né? Por nós, a ponto de pedir que o próprio Pai nos perdoasse. Então, é importante nós basearmos, né, todo o nosso servir a Deus no amor. Todo o nosso servir ao Senhor, servir as pessoas ao nosso redor, né? De fato, o nosso servir através das atividades, tudo isso precisa estar baseado no verdadeiro amor, né? Como o amor do Pai para conosco, o amor de quem enviou seu único Filho para nos salvar. Então, que nós possamos também basear, né, o nosso servir a Deus no amor que nós temos a Ele e no amor que Ele nos ensina a ter para com os nossos próximos, né, os nossos semelhantes. E pensando nisso, né, o Senhor Jesus também nos ensina a servir a todos, né? O nosso próximo são todos, não somente aqueles que nós amamos. Por que eu digo isso? Porque de repente nós podemos ter certa facilidade em servir, né, em expressar o nosso amor às pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família que nós amamos, aos nossos amigos, de repente até na igreja que nós amamos e servimos, mas o Senhor nos ensina na sua palavra, através dos evangelhos, através, né, de tantos milagres, de tantas curas que o Senhor Jesus realizou, a se preocupar com todas as pessoas e não somente ao nosso próximo. Ele nos ensina a não fazer acepção de pessoas, ele nos ensina
a olhar para todos os lados e caso, né, nós possamos servir, que sejamos úteis, não fazendo acepção de pessoas, de repente para aquele que nós preferimos, mas para todos, né? Se nós podemos, nós devemos fazer para todos de forma igual, né? E pensando um pouquinho nisso, né, eu também refleti, queria trazer para nossa reflexão o que nos impede de servir, o que nos impede de servir a Deus, o que nos impede de servir ao nosso próximo, o que nos impede de servir à nossa igreja, enfim, o que nos impede. E eu pensei a respeito de alguma coisa, de alguns pontos, algumas coisas que nós podemos pensar a respeito. E a primeira delas é falta de conhecer, né, falta do conhecimento do nosso Senhor. Por quê? Porque isso significa? Significa que antes de nós pensarmos em servir, antes de nós nos servir no sentido das atividades em si, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Porque se a gente não conhece a Ele, como é que nós podemos servir? Isso nos impede, porque a gente pode até fazer, mas não vai fazer por amor, não vai fazer porque sabe a quem serve, não, sabe, né? Não conhece aquele a quem serve. E a palavra declara que o véu do templo se rasgou, ou seja, nós podemos ter livre acesso ao Pai para conhecê-lo, para estar com Ele. Então, antes de repente de buscar, né, servir no sentido das atividades e das ações, a gente precisa conhecer o Senhor. Né? Eu conversava com as meninas, com a Jennifer, com a Letícia, e a Jennifer trouxe, né, esse exemplo de Marta e Maria, e eu achei muito interessante da gente mencionar. Por quê? Né, a palavra declara que o Senhor Jesus chegou, né, na casa de Marta e Maria, e Marta logo se apressou em fazer as coisas que precisavam ser feitas. Vamos nos colocar no lugar de Marta, né? Você recebe uma visita em casa, então você de repente se preocupa em recebê-la bem, em preparar um café, preparar um lanche, ver o que ela precisa de água, enfim. Então Marta fez, digamos, o que era esperado. Ela foi cuidar ali dos cuidados para receber aquelas pessoas. Enquanto Maria, ela parou e foi ouvir aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Só que Marta sentiu falta de Maria, né? E foi falar com o Senhor, poxa, né? Ela não está me ajudando. E aí, Senhor? Né? Preciso de ajuda aqui, ela está aí. E o Senhor Jesus, com muita sabedoria, declara que Maria escolheu a boa parte. Né? Então, Marta estava aflita com os afazeres, estava aflita com aquilo que ela tinha que preparar, enquanto o Senhor declara que Maria escolheu a boa parte. Então, que nós possamos seguir, né, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e aquilo que Ele espera de nós. Né? Nós estamos vivendo um momento durante essa pandemia, durante esse isolamento social, em que algumas atividades que nós, né, fazemos, talvez não algumas, mas todas para alguns, elas foram interrompidas. Então é como se o Senhor tivesse tirado tudo aquilo que Marta tinha para fazer, para que ela pudesse ser como Maria, para que ela pudesse parar e escutar aquilo que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. Então, que durante esse momento, durante essa pandemia, né, durante esse isolamento que já dura algum tempo, nós possamos aprender a ser como Maria, porque o nosso servir, no sentido de atividades, ele tem que ser um reflexo daquilo que nós escutamos do Senhor, daquilo que Ele nos direciona a fazer, né? E não daquilo que a gente acha que tem que fazer e vai fazendo no automático. De repente aquilo não é a vontade do Senhor, não é para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, porque em alguns momentos Ele pode nos chamar, como chamou Maria, para escutar a sua voz, né? Para interromper o servir nas atividades, na dinâmica, para de fato ter intimidade com Ele e escutar aquilo que Ele tem a nos ensinar, a nos transformar, a nos usar, enfim, né? Tudo aquilo que o Senhor nos revela ao nosso coração.
A outra coisa que também pode atrapalhar, né, pode impedir o nosso servir, é o egoísmo. O que isso significa, né? Vocês podem me perguntar. Significa nós focarmos e, como eu posso falar, centrarmos as nossas ações, as nossas atitudes em benefício próprio, sem pensar nas pessoas ao nosso redor. Não, então você vai falar, então não tenho que me preocupar com as minhas coisas, com os meus sonhos, né, com aquilo que eu desejo, com aquilo que é melhor para mim. Eu declaro que não, só que é necessário haver um equilíbrio, né? Muitos de nós podemos, de repente, nos preocupar excessivamente com alguma área da nossa vida, com alguma coisa, e isso nos impede de olhar ao nosso redor, isso nos torna pessoas egoístas, né? De repente, no sentido material, enfim, qualquer área, nós queremos as coisas para nós, não pensamos nos outros, não pensamos no nosso próximo. Então, o egoísmo é algo muito forte, né? E eu peço sempre que, né, diante da presença do Senhor, nós possamos abrir o nosso coração para que Ele nos sonde e revele realmente como nós estamos, quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas atitudes, e para tirar de nós o egoísmo, tirar de nós o desejo de pensar somente em nós, né, nas nossas necessidades. Outro fator que também pode impedir, né, o nosso servir ao Senhor é nos acharmos de repente inadequados, não nos acharmos bons o suficiente para servir a Deus. O que a palavra declara? A palavra declara que todos nós somos pecadores. Não existe um justo, não existe ninguém perfeito. Todos nós temos falhas. Mas ainda assim, o Senhor nos chama a servir, o Senhor nos chama para perto. Então, de repente, você olha algumas situações e acha, eu não sou bom o suficiente para servir, para ser útil nisso. Eu não sou útil, não sou bom naquilo. Mas, né, a apóstola Estela, nossa mãe, sempre fala que todos nós temos algum dom, todos nós temos algum talento e nós precisamos colocar isso para fora, né? Não podemos ficar parados. Ao longo do tempo, eu creio que o Senhor vai revelando ao nosso coração qual é o nosso chamado, Ele vai desenvolvendo alguns dons específicos em nossa vida. Mas é importante que nós não fiquemos parados. Então, se de repente você ainda não consegue identificar exatamente qual é o seu dom, qual é o chamado do Senhor, até porque isso é um processo, muitas vezes, né? O Senhor vai nos mostrando aos poucos, é importante que nós não fiquemos parados, né? Parados, que nós busquemos realmente, tanto na igreja como fora dela, no que nós podemos ser útil, né? No que nós podemos nos movimentar, no sentido de, como eu falei antes, servir a Deus e servir ao nosso próximo, né? Enquanto nós estivermos aqui. O Senhor não quer ver ninguém parado, né? O nosso amor por Ele, né? Colocá-lo como o Senhor da nossa vida, né? A palavra declara que Ele se torna o Senhor, então automaticamente nós somos seus servos, e como servos nós precisamos nos doar e estar à disposição para aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então, né, joga pra lá essa coisa de não se achar bom, de não achar que pode ajudar, porque, né, olhe para o lado, sempre alguém precisa de ajuda, não é só na igreja, fora dela também. Alguém precisa de uma força, alguém precisa de uma mão, e de repente você tá impedindo que o Senhor te use, né, impedindo de ser usado, de servir a Ele e às pessoas ao nosso redor. E por último, assim, né, das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração que nos impede de servir, é o seu apego excessivo. Eu vou ler o último ponto que o Senhor trouxe ao meu coração. Está lá em Mateus 19, do 16 ao 22, que diz: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe:
Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que o Senhor nos declara através dessa palavra, né? Nos fala de um jovem que procurou o Senhor e perguntou o que faria para herdar a vida eterna. E o Senhor falou, basicamente, siga os mandamentos. E ele fala, tudo isso tenho feito. E o Senhor declara, se queres ser perfeito, ainda te falta uma coisa, que é vender todas as suas propriedades. E o jovem vai embora triste, né? Porque ele era apegado com aquilo que ele tinha, né? Com essas propriedades. Ele seguia os outros mandamentos, então estavam ok, honrar o seu pai e a mãe, amar o próximo como a ti mesmo. Mas nessa área, ele tinha uma dificuldade, tinha um apego. E nós podemos, de repente, ter apego e e colocar outras coisas no lugar do Senhor em muitas áreas da nossa vida, né? A do jovem rico eram as propriedades, porque ele tinha muitas e lhe custava abrir mão delas pelo Senhor, para seguir e servir ao Senhor. Mas e para nós hoje? Quais são as áreas em que nós precisamos nos desapegar e entregar na mão do Senhor? O que nós precisamos nos desfazer para servir e seguir o Senhor de todo o nosso coração, né? Fica para nós pensarmos um pouco quais são, né, as coisas, pessoas ou situações que de repente podem atrapalhar o nosso coração e a nossa mente de servir 100% ao Senhor, porque isso ainda nos custa, ainda nos é triste, né? Deixar para seguir ao Senhor. E eu creio que cada um tem uma área, né? Todos nós, por toda a vida, vamos refletindo e colocando diante do Senhor isso. Mas vamos pensar, né? Quais são as áreas que nos impedem de servir 100% ao Senhor por conta desse nosso apego, né? De ter colocado como um Senhor, né? Como um Deus na nossa vida, ocupando o lugar do nosso Pai, né? Do nosso Deus, né? Que é digno de receber toda honra e louvor. E aí, para finalizar, nós podemos pensar, né, um pouco como nós podemos servir, então, né? Lembrando o que é servir, lembrando que o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, analisando o que nos impede de servir e, por fim, como nós podemos ser úteis, como nós podemos servir. Eu acho que por conta desse momento que nós estamos vivendo, né, no nosso país, já comentei um pouquinho antes, essa questão do isolamento, da pandemia, das pessoas estarem sofrendo por conta da saúde, por conta, né, de muitas coisas. Tudo isso nos iguala, né? Tudo isso vem para mostrar que todos somos iguais, que existem sim desigualdades, mas quando nós falamos de saúde, todos nós somos iguais. Todos estamos sofrendo os mesmos riscos, né? Não, o vírus não escolhe o rico ou o pobre, ele atinge, né, quem tiver pela frente. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão se despertando para perceber que todos nós somos um. Então, eu preciso me preocupar com o meu próximo, eu preciso saber se ele está bem, porque se ele não estiver, ele pode transmitir o vírus para mim. Só que isso nos ensina que não é só o vírus, a gente precisamos nos preocupar com as necessidades das pessoas ao nosso redor sempre, com as pessoas que passam fome, com as pessoas que de repente não têm uma roupa, com as pessoas que
não tem emprego, muitas e muitas situações, né? Nós vivemos num país com muitas desigualdades, com muitas pessoas que precisam de ajuda. Então, que esse movimento que nós estamos, né, percebendo de doação, de preocupação, de despertar, né, para o nosso próximo, ele continue, ele não seja uma coisa só momentânea, mas que nós possamos realmente despertar para aquelas pessoas que precisam de ajuda, para aquelas pessoas que precisam de um abraço, precisam de uma palavra, né? Então nós podemos servir através de muitas coisas, dessas pequenas e importantes atitudes, né? O nosso servir a Deus, o nosso amor ao Senhor, ele não se reflete somente na nossa adoração a Ele, mas também na expressão desse amor, né, para as pessoas ao nosso redor, sendo elas as pessoas mais próximas ou sendo elas outras pessoas que estão passando por alguma necessidade. Nós também podemos servir no nosso trabalho, né? Eu creio que o Senhor está despertando a nossa atenção para as necessidades, de repente, das pessoas ao nosso redor e que não são somente necessidades materiais, mas também da alma, né? São necessidades de receber uma palavra, um abraço, de sermos úteis, não somente aquilo que nos convém, mas aquilo que nós somos direcionados pelo Senhor a enxergar como importante, né? Também. E podemos servir, claro, na nossa igreja. A palavra declara, né, que como igreja nós somos o corpo de Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. E como corpo, todos nós temos uma função, né? Como eu falei antes, de repente você acha que não pode contribuir com nada, que você não é bom, mas nós somos como um corpo, então cada um de nós tem sim uma função, tem sim algo que pode contribuir, tem sim algo que pode ajudar, porque se cada um de nós realmente fizermos aquilo que o Senhor nos direcionar, fizermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, todo o corpo vai funcionar perfeitamente, né? Não vai ter sobrecarga de um órgão, não vai ter falta de alguma função, porque todos estaremos realizando aquilo que o Senhor deseja. Então, que na nossa igreja também, né, nós possamos servir, nós possamos ser úteis, sendo direcionados por Ele, né? Temos os departamentos, temos os ministérios e muito além disso, né? Como eu falei, nós podemos servir e ser úteis em pequenas atitudes, dando carona de repente para alguém que mora próximo e não tem carro, dando um abraço em alguém que de repente naquele dia está mais triste, está mais abatido, né? O servir ao Senhor, ele traz como consequência inúmeras ações e atitudes que Ele próprio nos direciona a realizar, né? Então não posso ficar aqui falando de muitas coisas, porque realmente é o próprio Senhor que desperta em nós esse desejo, que desperta em nós a possibilidade, né, de contribuir de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Mas também na nossa igreja é importante sermos despertados a servir, né? Não ficarmos parados, porque quando o órgão está parado lá sem funcionar, todo o corpo sofre, né? Todo o corpo fica sobrecarregado. E por fim, né, para nós encerrarmos essa palavra, a palavra servir, a palavra ser servo, ela sempre está associada com algum sacrifício, né? Aliás, às vezes nem algum, mas muito sacrifício. E o que é sacrifício, né? É você se doar, é você de fato deixar de lado o seu direito em favor, né, do Senhor. E muitos de nós podemos enxergar o sacrifício como algo ruim, como se estivéssemos perdendo algo.
Mas eu quero, né, trazer ao nosso coração a palavra do apóstolo Paulo, que está em Atos 20:24, que diz: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, que nós possamos buscar mesmo no Senhor aquilo que Ele espera de nós, que possamos conhecê-lo profundamente e expressar todo o nosso amor e toda a nossa adoração como servos verdadeiros, né? Como servos que desejam fazer a sua vontade, como servos que desejam fazer aquilo que Ele nos chamou a realizar, né? Que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus, não tendo a nossa própria vida como preciosa, né? O Senhor nos chama mesmo a confiar nele, a depositar no seu altar todos os nossos sonhos, os nossos desejos, porque Ele é aquele que realiza em nós o seu desejo, o seu plano para nós. Então, queria encerrar com essa palavra. Amém? Então, vamos orar juntos e pedir que essa palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por poder aprender com o Senhor Jesus, Senhor, a ser servos, a te servir, a te adorar em espírito e em verdade. Pai, que o nosso coração e os nossos ouvidos e a nossa mente estejam todos cativos ao Senhor e que possamos, Senhor, a cada dia conhecê-lo, escutar a sua voz, Pai, e obedecer aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, que é servi-lo. Servi-lo, Senhor, com tudo que temos, com os nossos bens, com a nossa alma, Pai, com tudo aquilo que somos. Então eu peço que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração, entre na nossa mente, que possamos colocá-la em prática, Senhor, a cada dia. Eu peço que o Senhor visite cada lar, Senhor, cada família, que o Senhor encha cada casa com a tua presença, com a tua saúde, com a tua paz, a paz que excede todo entendimento. E que, Pai, que nesse tempo que muitos de nós não estamos conseguindo, Senhor, fazer algumas atividades, que estamos com algumas restrições, possamos aproveitar para escutar a tua voz e a cada dia, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem nos chamado a servir. De repente, por conta do isolamento, Senhor, nós não consigamos fazer tudo agora, mas eu creio que, Pai, ao longo do tempo nós vamos conseguir sim voltar, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, tanto na nossa igreja como no nosso trabalho e principalmente na nossa família, que agora temos a oportunidade, Senhor, de estar mais perto. Então eu peço que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor fale, continue falando aos nossos corações através dessa palavra e, Pai, continue guardando as nossas casas com o teu sangue. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada aí. Espero que tenha me feito entender a respeito dessa palavra e que nós possamos, né, amanhã continuarmos juntos nesse culto de Santa Ceia para adorar ao Senhor. Amém? Um abraço, um beijo de muita saudade a todos e que em breve nós possamos estar juntos, em nome de Jesus. Amém? Boa noite.